A graça e a paz, amém, irmãos? Pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Nós ficamos só nos 2 primeiros versículos, na última reunião. Vamos avançar hoje. Mas deixa eu dizer algo para você. A descrição que está no capítulo 1 de Gênesis, portanto, é mais uma questão de restauração do que propriamente de criação. Talvez poderíamos dizer que é uma recriação. Agora, preste atenção numa coisa. Não fique tentando encontrar aí em Gênesis capítulo 1 explicações arqueológicas. Porque a intenção de Deus aí não é falar de arqueologia. Ainda que a Bíblia é um livro perfeito, temos que recebê-la ou entendê-la à luz do propósito de Deus. E não como um livro para contar historinha. O alvo do capítulo 1 de Gênesis é nos falar de vida. Vida é o ponto central de tudo. Vida é o ponto central. E aí Deus mostra como é que a vida foi gerada. Hoje, o que interessa para o homem é vida. E vida nos seus níveis mais variados. O nível mais elementar de vida é a vida vegetal. Foi a primeira a ser criada. Não é uma questão de evolução, mas de níveis diferentes. Depois da vida vegetal, veio o quê? Os peixes, que é um nível inferior de vida. Depois da vida das aves, que é um pouquinho mais superior, mas ainda é inferior. Depois veio a vida dos répteis, e depois a vida dos mamíferos, e depois a vida do homem. Então você vê, em Gênesis capítulo 1, há uma progressão para falar de vida. Portanto, você pode tomar o capítulo 1 de Gênesis como sendo também uma alegoria. O que é uma alegoria? Uma grande ilustração dessas verdades tremendas da palavra de Deus. E eu queria mostrar para você que aqui em Gênesis, capítulo 1, nós temos um padrão de crescimento em vida. Você quer ser alguém que quer crescer em Deus, crescer em vida, então você precisa compreender que há estágios, que há etapas, que são como degraus que nós vamos avançando na vida cristã. Vamos ler então, pega aí, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Só quero lembrar você que essa aqui é a sua história. Então no versículo 1 você diz, no princípio, Deus criou o homem. Entre o versículo 1 e 2, o diabo entrou em cena e atacou o homem, seduziu o homem e o homem caiu. Aí você continua lendo e vai dizer assim, o homem, porém, se tornou sem forma, vazio, com trevas e um abismo. Essa é a descrição do homem caído, do homem sem Deus. Entretanto, Deus amou o homem. Deus amou o mundo. E Deus então vem para restaurar esse homem. E é essa a obra da redenção. É uma obra de restauração. A nossa alma está sendo restaurada pelo poder de Deus, pela sua palavra. Amém, meus irmãos? E como Deus faz isso? Como Deus opera isso? A Bíblia fala então que o Espírito de Deus pairava. Digo, o Espírito pairava. E no verso 3 o Senhor diz então, e disse Deus. Olha que interessante. E disse Deus. E disse Deus. Primeira coisa, o Espírito pairava. Mas o Espírito pairava, mas Deus também falou. Deus proferiu a palavra. E aqui nós temos então a maneira como o homem é restaurado, ou é o primeiro passo para ele ser transformado em filho de Deus. Da união do Espírito e da palavra, a vida é gerada. Diga, da união do Espírito e da palavra, a vida é gerada. Veja, a velha criação foi feita a partir do quê? O Espírito pairando e Deus falando. Como é que o homem hoje ele é salvo? O Espírito pairando e Deus falando. Não adianta só o Espírito pairar, Deus também tem que falar. Também não adianta só Deus falar, o Espírito tem que pairar. As duas coisas caminham juntas. É como se o Espírito fosse a parte feminina
E a palavra de Deus, a parte masculina. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? O Senhor Jesus. Ele é o Logos. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era... Quem é o Verbo de Deus? Jesus. Então talvez você nunca percebeu, mas o Espírito Santo está aí, Jesus está aí e Deus Pai está falando. Nós temos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando para restaurar, para gerar vida. Amém, meus irmãos? Então veja, é da união do Espírito com a palavra que a vida é gerada. Como é que o homem hoje é regenerado? Ele é regenerado pelo Espírito e pela palavra. Por um lado você lê vamos ler lá em Tiago. Tiago, não desmarca aí de Gênesis não. Apesar que é a primeira página da Bíblia, não é fácil você achar. Mas lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 18, diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela... Pois segundo o seu querer, ele nos... Diga, gerou. Você foi gerado. Você não é mais uma criatura só. Você agora é filho. Você foi gerado. Amém, meus irmãos? Agora, gerado de que jeito? Gerado pela... Não é assim que está em Tiago 1,18? Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E lá em João, capítulo 3, Jesus disse que tem que nascer da água e do... Peraí, mas vai nascer, é gerado pela palavra ou é gerado pelo Espírito? É assim, é as duas coisas. É quando o Espírito e a palavra se encontram dentro de você, que a vida de Deus explode. Explode dentro do seu espírito e faz de você uma nova criatura. Esse é o primeiro passo. Deixa eu dizer algo para você. Ninguém se converte a menos que outro alguém esteja orando por ele. Comece a orar por alguém. E peça ao Espírito Santo que vai pairar sobre ele. E diga para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, assim como o Senhor pairou sobre a terra naqueles dias para gerar vida, paira sobre ele também. Vai pairando sobre ele, para convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo. Mas preste atenção, não basta pairar, é preciso que haja uma palavra para atingir o coração dele. É por isso que nós pregamos. Muitos falam: por que tem que pregar? Por que todo culto tem que ter palavra? Por que toda reunião tem que ter palavra? Por quê? Porque tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Diga: tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Portanto, o que você precisa é palavra e Espírito. É o Espírito pairando e a palavra sendo liberada. É o que você precisa. Qual que é a sua dieta espiritual? A dieta é a água do Espírito e o pão da palavra. Jesus falou o quê? Errais por não conhecer o quê? As Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, é a palavra e o poder de Deus no Espírito Santo. O que que todo homem precisa? Só disso: unção e revelação. Tem unção, tem revelação, tem tudo. Agora, se não há unção e se não há revelação, se não há poder do Espírito e nem há palavra sendo liberada, também não há vida. Sabe, e a vida é uma coisa misteriosa. A gente sabe quando alguém tem vida, não é verdade? Já viu quando alguém chega perto de você, na hora que ele começa a falar, você sente o ambiente mudando? Você está numa reuniãozinha, mas quando chega aquela pessoa cheia de vida, às vezes ela chega e não fala nada, só cumprimenta. Mas você não sente que o ambiente muda? Por quê? Está cheio de vida. Cheio de vida. E já viu alguém também cheio de morte? O ambiente está uma maravilha. Na hora que ele chega, acontece o quê? Puf, pesa tudo. Por quê? Está carregando morte consigo. Está precisando de vida. E já viu como é bom conversar perto de alguém que tem vida? Quem tem vida atrai. Quem tem vida exerce fascínio. Por que você acha que os discípulos largaram tudo e foram atrás de Jesus? Porque Pedro disse para ele: para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida. É bom demais te ouvir, Jesus. Não podemos ir embora, não. A gente ouve o Senhor o dia inteiro, de noite, vai. Ó, onde o Senhor for, nós vamos. Sabe, eles não iam atrás de Jesus por causa dos milagres, porque milagre, você com o tempo acostuma.
Eles foram atrás de Jesus, porque Jesus tinha as palavras de vida. E é por isso que eu falei para você na última reunião, que a palavra de Deus é espírito e é vida. Tudo o que Deus faz é pela palavra e pelo espírito. A velha criação foi feita pela palavra e pelo espírito. A nova criação também é feita pela palavra e pelo espírito. É a maneira como Deus faz. E eu fico pensando, muitas vezes a igreja está atrás de tanta coisa. Você está atrás de tanta coisa, querendo tanta coisa e fazer muita coisa, mas só duas são necessárias: palavra e espírito. Revelação e unção. Poder de Deus, escritura. É isso que nós precisamos. E foi isso que aconteceu aqui. É a primeira coisa. Vamos avançar. Volta lá para Gênesis. Uma vez que, a primeira coisa que houve foi que o Espírito pairou e a palavra veio. Essa é a primeira coisa. Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer todo mundo do pecado, da justiça e do juízo. E como nós vimos, é a palavra que é semente de Deus. A palavra é o sêmen de Deus. Quando alguém recebe a palavra e acolhe no seu coração, está recebendo da semente de Deus dentro de si. E a natureza de Deus, então, vai ser implantada dentro de si. É a maneira como ocorre a nova criação. Amém, meus irmãos? Eu sei que parece estranho às vezes se ouvir isso, mas é a maneira como Deus faz. Segunda coisa, verso 3. E Deus disse: haja luz. Haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Segunda experiência que você tem que ter. Todos nós nos convertemos. Somos gerados pela palavra e pelo Espírito. Entretanto, às vezes falta luz. E falta separação entre luz e trevas. Há pessoas que têm uma experiência com Deus, mas param ali. Uma vez que você recebeu a palavra e o Espírito, agora tem que haver separação entre luz e trevas. Você agora tem que abandonar aquilo que é trevas e vir para o reino da luz. Não adianta só você ser gerado, tem também que ser separado. Tem que sair daquele ambiente, tem que sair daquele lugar, tem que sair das trevas e vir para a luz. É a primeira separação da nossa vida cristã. É uma separação radical. Muitos não vão entender essa separação. Muitos vão criticar você, muitos vão acusar você. Mas é a primeira experiência depois da conversão. É separar luz de trevas. Como é que está na sua vida isso? Está clara a distinção? Luz de trevas. Trevas é aquilo que é escuso. Trevas é aquilo que é abominável, reprovável. É aquilo que é maligno. É aquilo que é reconhecidamente pecaminoso. O que é luz? Luz é quando estamos diante de Deus, onde não há treva nenhuma. Luz é quando não há tropeço na nossa vida, porque quem anda na luz nunca tropeça. Como está a sua vida? Tem havido separação, meu querido? Tem havido separação? Se não há separação, a vida não se manifesta. Onde não há separação, não há expressão de vida. Tem que separar luz de trevas. Mas essa não é a única separação. Depois temos que ter ainda uma terceira experiência. E qual é essa experiência? Verso 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas de baixo e as águas de cima do firmamento. E assim se fez. Aqui está agora a terceira experiência. A primeira foi ser gerado pela palavra e pelo Espírito. A segunda foi a separação entre aquilo que é da luz e aquilo que é das trevas. E a terceira agora é uma separação entre aquilo que é de cima e aquilo que é de baixo. Entre aquilo que é comum e aquilo que é espiritual. Você não é mais uma separação entre aquilo que é pecaminoso e aquilo que é, vamos dizer assim, santo. A separação agora é entre aquilo que é do mundo. E às vezes nem é necessariamente pecaminoso, mas é do mundo e aquilo que é de Deus. Ao sagrado
e ao comum, que é profano. Muitos filhos de Deus não sabem distinguir entre o santo e o profano. Muitos filhos de Deus não têm essa experiência, não têm essa vivência, e por isso não provam do melhor. Muitos pensam que basta o radical. Não, eu não uso droga. Não, eu não roubo. Não, eu não traio minha mulher. Não, então tá bom. Me tornei, então, o que eu preciso de ser. Essa separação, ela é muito elementar, básica, é luz com trevas. Há uma separação mais sutil entre as coisas celestiais e as coisas meramente humanas, naturais, aqui da terra. Não viva a sua vida no plano natural. Separe as águas de cima das águas de baixo. Separe aquilo que tem origem em Deus, daquilo que tem origem no homem, daquilo que tem origem na carne, daquilo que tem origem no natural. Amém, meus irmãos? Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Vamos acompanhar ainda, acompanhe na sua Bíblia. Essa separação, tem um versículo que diz lá em Hebreus, abre lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Diz assim, Hebreus 4, 12, acho que muitos sabem de cor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o quê? O que é isso? Águas de cima e águas de baixo. As coisas do espírito têm que ser separadas das coisas da alma. As coisas naturais têm que ser separadas das coisas espirituais. Muita gente mistura muito as coisas. Entende? Vou tentar ser mais claro com você ainda. Essa questão de uma experiência espiritual. Então preste atenção na sequência. Você quer manifestar a vida de Deus e crescer em vida? Primeira coisa, o Espírito tem que pairar. E a palavra tem que ser liberada. Porque é da união da palavra com o Espírito que a vida é gerada. Mas não pode parar aí. Segunda coisa, tem que haver separação de luz e trevas. Entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do maligno. Entende? Entre o templo de Deus e o templo pagão. Mas isso também não é suficiente. Precisamos avançar ainda no terceiro nível, que é separar as águas de cima das águas de baixo. Que é separar o quê? As coisas da alma das coisas do espírito. Muitos querem servir a Deus, mas querem usar a empolgação da alma. Querem usar inteligência da alma. Querem usar sabedoria humana para tentar traduzir coisas espirituais. Não funciona. Deixa eu dizer algo para você. Tudo tem uma imitação natural. Se existe uma paciência que é fruto do Espírito, tem uma paciência que é natural. Se existe uma sabedoria que é fruto do Espírito, tem uma sabedoria que é meramente natural. Até o amor, tem um amor que é fruto do Espírito, mas tem um amor que é meramente natural. Não tem uma bondade que é natural? Você já conheceu pessoas que são bondosas desde criança? Pergunto para você, essa bondade é fruto do Espírito? Essa bondade foi gerada por Deus? Essa bondade é o que na verdade? Natural. Deus aceita ela, meus irmãos? Existem pessoas que são mansas desde pequenininhas, não tem? Outras são pacientes desde pequenininha. E são frutos do Espírito? Mas são coisas da alma. E é por isso que você ouve sempre dizendo assim, não pastor, olha, o Fábio, meu marido, ele é muito bonzinho, ele é manso, ele é humilde, ele é amoroso, só falta converter. O que ele está querendo dizer na verdade? Que ele já tem tudo. Ele tem tudo, meus irmãos. Ele não tem nada, o que ele tem não serve para Deus. Não serve para Deus. Vai ter que separar as coisas naturais das coisas do Espírito. O cristianismo ele é sobrenatural. E alguém fala, pastor, como é que eu vou separar essas coisas? Não preocupe, Deus mesmo separa. A palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para operar essa separação. Eu vou dizer mais, na verdade, aquilo que é natural acaba. Esse aqui é o fato. Chega uma hora que você chuta o pau da barraca, como se diz, não é verdade? Então você se converteu. Aí você acha que é cheio de paciência. Não, eu tenho paciência demais. Desde pequeno que eu ouço minha mãe dizendo que eu sou menino muito paciente. Aí Deus fala consigo mesmo, eu quero ver até onde vai essa paciência sua. E Deus vai te levar até o fim da sua paciência. Que quando acabar a sua, é hora de você buscar que vem dele.
Por isso eu não acho ruim quando pessoas vêm a mim dizendo: pastor, eu estou em crise, eu era uma pessoa tão bondosa, e eu me converti, e agora parece que eu me tornei mal, parece que eu não sou bondoso mais. Sabe por quê? A bondade que você tinha era natural, e Deus agora está tirando ela de você, porque Ele quer te dar uma bondade sobrenatural dEle. Entenderam agora o que eu quis dizer? Com águas de cima e águas de baixo. Está claro para você isso? Isso é um processo, faz parte do seu crescimento espiritual. Aleluia. Vamos avançar ainda. E houve tarde e manhã o segundo dia. Verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Olha que interessante. Aqui você tem mais uma experiência, uma terceira separação. Deus vai produzir separações na sua vida. Deus não vai permitir misturas para você. A primeira separação é entre luz e trevas, que é aquela básica, que todo crente sabe. Sabe ou não sabe, meus irmãos? Ninguém tem que ensinar para você. Eu estou me lembrando de uma irmãzinha, por sinal veio a falecer esse tempo atrás, quando ela se converteu. E nós não temos o costume aqui em nossa igreja, de a pessoa converter, e nós damos para ela uma listinha. Olha aqui, você converteu agora, Walter? Quero te falar, olha isso aqui, tudo isso aqui não pode mais. Nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos? Porque não precisa, o Espírito Santo ensina. Amém? E veja, ela havia se convertido, e ela morava numa fazenda. E nós não dissemos para ela que era pecado fumar. Nem lembrei que cigarro existia. O pastor Naô cuidava dela, também nem lembrou disso. Mas só que ela fumava. E ela se converteu, tadinha, passou a fumar escondido. Olha aí. Antes fumava às claras, converteu, passou a fumar escondido. E o pastor Naô ia todo sábado à tarde na fazenda para fazer uma reunião de célula. E um dia, ela estava na porteira, e ela viu o carro dele fazendo a curva na estrada, e ela estava com um cigarro na mão. E ela afobou tanto, que ela apagou o cigarro na palma da mão. Foi tsh. Que ela viu Naô, tadinho do Naô. Um cordeiro, jamais ia dar uma bronca nela. Ela estava, na verdade, sentindo medo de quê? Será que era do Naô? Não era, não. É que o Espírito Santo já estava separando dentro dela aquilo que é trevas e aquilo que é luz. Ninguém ensinou, ela sabia. A segunda experiência, entre as águas de cima e as águas de baixo. Amém? Entende isso? E falei para você, o que são as águas de cima e as águas de baixo? É aquilo que é da alma, daquilo que é do Espírito. Aquilo que é natural, daquilo que é sobrenatural. Aquilo que é humano, separado daquilo que é divino. Mas aí Deus faz a terceira separação ainda. Ele separa a terra das águas. E é interessante isso aqui. Qual o dia que Deus separou a terra das águas? Em que dia que a terra veio? No terceiro dia. Não é maravilhoso? Na Bíblia nada é por acaso. Porque na Bíblia a terra simboliza o próprio Senhor Jesus. É por isso que nós estamos caminhando para a terra prometida. A terra prometida é Ele mesmo. Ele é que é a nossa herança. Amém, meus irmãos? Então presta atenção. O que significa a terra e a água? Eu estou falando de muita alegoria para você e vou falar muito aqui para frente. Isso é bom para você. A água na Bíblia simboliza morte. Pastor, mas não significa vida? É o seguinte. Na Bíblia, todas as vezes que aparece água, muitas águas, os mares, rios muito grandes, é morte. Todas as vezes que é água, fonte, água saindo, borbulhando, é vida. No caso aqui, são as águas dos mares. Simboliza morte. O mar vermelho é morte. As águas do dilúvio é morte. O rio Jordão simboliza morte do batismo. As águas do batismo simbolizam morte. E é por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse, que quando houver novos céus e nova terra, o mar não vai existir. Por que o mar não vai existir?
Porque o mar simboliza a morte. E não haverá mais morte em novos céus e nova terra. Amém? Muito bem. Deus separou então essas águas de morte. E do meio das águas, Deus tirou a terra. O que significa isso? A terra que simboliza a vida, é a oposição. A última separação, a mais sutil que você vai viver, é separar aquilo que é vida daquilo que não tem vida. E aí, você vai descobrir que tem coisas dentro da própria igreja que não tem vida. Você vai descobrir que tem livros que você pega para ler que não tem vida. Você vai descobrir que tem CD que você pega para ouvir a música que não tem vida. Você vai descobrir que tem pessoas com quais você se relaciona, que tem rótulo de ser crente, mas que não tem vida. É cheio de morte. É nascido de novo, está na igreja, é salvo, mas está misturado com morte. O nível mais sutil do seu crescimento em vida é o dia que você vai aprender a farejar aquilo que é morte e sair de perto. E não querer na sua vida. Mesmo que tenha rótulo de evangélico, mesmo que tenha título de cristão, pode estar cheio de morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Deus abomina a morte. A morte é o inimigo de Deus. Então veja, recapitulando para encerrar. Você quer crescer em vida? Primeira experiência sua. A palavra e o Espírito tem que entrar dentro de você. Diga, da união da palavra e do Espírito, a vida é gerada. Diga, tudo o que Deus faz, Ele o faz pela palavra e pelo Espírito. É a primeira experiência. Depois dela, vem 3 separações. A primeira, separação de luz e trevas. A segunda, separação das coisas de cima, das coisas de baixo. E a terceira, separação das coisas da vida, das outras que são morte. Se você caminhar nessa direção, você vai crescer até o ponto da vida de Deus se manifestar em você. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, que possamos crescer no conhecimento, na intimidade, na revelação do Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão. Ó Deus, que possamos fazer separação entre luz e trevas, entre o sagrado e o profano, entre aquilo que é vida e aquilo que é morte. Ó Deus Santo, possamos ser um povo inteiramente separado para Ti, para estar contigo. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.